Oi, gente. Aparentemente o choro dos bolsonaristas não vai terminar tão cedo. Eu trago aqui duas notícias que provavelmente eles estão procurando um cobertor quente para chorar. Por quê? O Bolsonaro e o Braga Neto permanecem inelegíveis. O Tribunal Superior Eleitoral negou recurso por unanimidade. E se você pensa que o choro é só por causa disso, não é não. Um banho de água fria. Os bolsonaristas se frustram com pesquisa sobre a eleição no Rio. Eu vou trazer os detalhes, mas o candidato deles está na rabeira. Aliás, eu vou analisar nesse vídeo como o que eu entendo que é provável que aconteça no Brasil nas eleições para as prefeituras nesse ano é o fortalecimento tanto da esquerda, centro-esquerda e esquerda, como se Boulos vier a ganhar em São Paulo, que é um grande se, porque a situação lá em São Paulo está bem equilibrada e a gente sabe que o grande capital, num segundo turno, entre Boulos e o Ricardo Nunes lá, vai se unir para evitar que Boulos ganhe, porque o grande capital vai fazer de tudo para evitar uma vitória de Boulos, então não vai ser fácil. Mas uma vitória de Boulos em São Paulo seria uma grande vitória para a esquerda. Mas eu prevejo que um fortalecimento da esquerda e da centro-esquerda e também um fortalecimento da centro-direita, do chamado direitão corrupto e tal, mas que não está o chamado centrão, né? Que eu não gosto do nome centrão, porque parece que tem alguma coisa a ver com o centro e não tem nada a ver com o centro. Então, por isso que eu não gosto do nome. Mas eu prevejo esses dois se fortalecendo e o bolsonarismo encontrando apenas redutos, ou seja, alguns lugares no Sul, em Santa Catarina, em alguns lugares do Brasil, o bolsonarismo vai se manter forte. Mas eu não acho que o bolsonarismo vai ter uma grande eleição. O bolsonarismo se enfraqueceu. E a direita, na verdade, o mais provável é que a direita se pulverize. E uma direita liberal, não tão para a classe média, mas aquela direita liberal mais tradicional e tal, que tenta atuar em todas as frentes, né? E na direita bolsonarista, e do outro lado, uma esquerda mesmo, né? Gente realmente vinculada à esquerda e à centro-esquerda. Tende a ser uma eleição esse ano mais pulverizada. O ideal seria um fortalecimento maior da esquerda, mas para isso vamos precisar nós atuarmos aqui. Não estou falando só do meu canal, estou falando de todos vocês que me assistem, né? A gente atuar compartilhando canais, ajudando a crescer, fazendo atuação política, trabalho social, conscientizando as pessoas, porque porque as pessoas tenham consciência de classe, de qual classe pertencem, e de como na sociedade brasileira a luta de classes aparece nas políticas públicas é fundamental. Vou trazer rapidamente as duas notícias, né? Os ministros também mantiveram a aplicação de multa de R$ 425 mil ao ex-presidente e de 212 mil ao ex-ministro e candidato a vice-presidente, né? O inelegível permanece inelegível e seu candidato a vice também. O recurso apresentado pelo ex-presidente e pelo ex-ministro Walter Braga Neto para reverter a condenação por abuso de poder político durante as comemorações do bicentenário da independência foi rejeitado por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros tinham até 23h30 da terça, né, para analisar, né? No início da noite, todos os integrantes já haviam votado por não rever a decisão que tornou ele inelegível por 8 anos. Né? Então, o inelegível continua inelegível mesmo. Né? E a multa também foi aplicada. Ele foi declarado inelegível 2 vezes. A primeira envolve a reunião dos embaixadores, né? E a segunda por conta do 7 de setembro. Então, Bolsonaro é bi-inelegível e isso foi mantido. Vocês veem que ele continua apelando e tentando ter viabilidade eleitoral, não é? O medo dessa gente, o medo dos bolsonaristas é pela prisão do Bolsonaro, que é bem provável. É bem provável diante de todas as investigações a que ele está submetido e todas as provas que já são conhecidas. E sobre ao Rio de Janeiro, os membros do PL, do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, receberam uma pesquisa sobre a intenção de votos para a Prefeitura do Rio de Janeiro que jogou um banho de água fria sobre bolsonaristas. A informação obtida por eles ajudou a impulsionar os movimentos para acelerar a campanha de Alexandre Ramagem, deputado e pré-candidato ao posto. A informação é da coluna da Bela Megali no jornal O Globo.
O levantamento recebido por bolsonaristas, realizado no fim de abril, mostra a Ramagem mais de 30 pontos atrás do atual prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, nas intenções de voto, né? Eles estão dizendo que é porque o nome do Ramagem não foi associado ao Bolsonaro no Rio, né? E se tivesse sido associado, ele teria mais pontos. É possível, ainda existe um eleitorado bolsonarista no Rio, lamentavelmente, né? Mesmo depois das joias, do golpismo, de tudo mais, ainda tem. Então ele talvez estivesse não a 30 pontos, sei lá, a 20 pontos, 22 pontos atrás do Eduardo Paes, né? Agora, é triste pensar que o Rio de Janeiro não tem uma candidatura forte de esquerda viável eleitoralmente, né? É quase que uma tragédia do Rio, né? E essa tragédia de falta de viabilidade eleitoral para candidaturas efetivamente de esquerda não é uma tragédia apenas carioca, diga-se de passagem. Tem várias outras capitais, eu incluiria aí Salvador, né, que tem um bom candidato de esquerda, o Kleber Rosa, mas infelizmente tem muito pouca viabilidade eleitoral por causa da força que o PT tem em apoiar um candidato me parece um candidato de centro-direita, né, que em determinado momento apoiou Lula e tal, mas enfim, lamentações das regiões, né? Enfim, alguns integrantes argumentaram que outros levantamentos mostram uma diferença menor, enquanto outros avaliam o desempenho ruim ao fato do nome dele não ter sido associado a Bolsonaro. Eu falei, né? Ramagem, ex-diretor da ABIN, é investigado por supostamente criar uma organização criminosa que teria montado um esquema de espionagem ilegal para monitorar autoridades jornalistas. Todo mundo lembra disso, né? O Ramagem estava ali no centro da ABIN paralela, né? E é o líder da ABIN paralela que os bolsonaristas colocam para ser candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, né? E tem ainda cariocas que apoiam uma figura dessa que desrespeitou claramente as leis brasileiras, né? As evidências que a BIM paralela existia são abundantes, mas enfim, a tristeza da política brasileira, né? O deputado teve conversas recentes com o marqueteiro Paulo Vasconcelos, que trabalhou com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, nas eleições de 2022, e a expectativa é que ele assuma sua campanha na disputa. A eleição pela Prefeitura do Rio é considerada importante por Bolsonaro, seu clã e aliados, por ser o berço eleitoral do ex-presidente. Bolsonaristas acreditam que uma eventual derrota na capital possa acabar com o capital político do ex-presidente. Ou seja, eles estão com medo de perder no Rio e aí ficar aquela imagem, né? Bolsonaro não consegue eleger nem o prefeito do Rio de Janeiro, né? Ele está binelegível e perdeu força até mesmo, né, no seu berço eleitoral. Mas eu acho que o medo mesmo dos bolsonaristas, o que está tirando o sono deles e da extrema-direita transnacional, da internacional fascista, é o medo que eles têm de Bolsonaro ser preso. Uma coisa que, diante de tantas evidências de crimes, já deveria ter acontecido há bastante tempo. Mas torcemos para que venha a acontecer nesse ano ainda, ou no máximo no ano que vem. Né? Tomara que aconteça e que comece a se fazer justiça no Brasil em relação a tantos crimes cometidos contra a população brasileira. Né? Crimes como a tentativa de golpe de Estado, crimes como os que foram cometidos durante a pandemia, e a CPI da pandemia demonstrou, indicou responsabilidade clara de várias autoridades do governo Bolsonaro, não apenas do Bolsonaro, mas de várias autoridades do governo. Enfim, é isso aí. Esse ano é um ano de muita luta, gente, e conto com vocês nessa luta. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.